Desejo a todos um excelente trabalho. Vamos iniciar essa sessão no 14º ENEP. Vou pedir para Edilaine Bernardo Bazzi subir a sua apresentação. Sou Edilaine Bernardo Bazzi, sou aluna de administração da UFGD e hoje eu estarei apresentando sobre a HP na administração pública nos últimos 10 anos, que foi um estudo bibliométrico orientado pela professora Jane. Começar falando um pouquinho sobre a HP, que foi uma ferramenta criada por Thomas State em 1970, que tinha o objetivo de auxiliar na tomada de decisão multicritério dos gestores. Ele também fala que para se tomar uma boa decisão, existem muitos caminhos que podem ser escolhidos, mas é preciso escolher sabiamente para que ele seja o correto para a sua organização. E em seguida, a gente fala sobre a administração pública, que de uma forma ampla é um sistema complexo composto de instituições e órgãos do Estado. Os objetivos do trabalho é para analisar quais regiões mais tiveram publicações, qual autor mais é citado, dos artigos analisados, qual que foi mais citado e qual ano mais teve publicações. Materiais e os métodos. Os artigos foram pesquisados no periódico CAPES e Cielo, tanto no idioma de português e inglês. Foi utilizado o aplicativo VozVR para a elaboração das imagens. E, por último, utilizamos o site wordclouds.com para a formulação da nuvem de palavras. A primeira imagem é dos artigos mais citados. A segunda foi dos anos que mais tiveram publicações, tendo 2014 e 2019, com mais publicações, 6 publicações cada. Esse daqui é uma imagem dos países que publicaram. Esse é dos termos que foram utilizados, tendo processo de hierarquia analítica, HP e tomada de decisão multicritérios como os mais utilizados em todos os artigos. Esse daqui é para a gente poder observar melhor, né, os artigos que comentaram esse termo. As ligações, elas representam as vezes que foram citadas nos diferentes artigos. Aí, a nossa nuvem de palavra, ela foi feita com base nos resumos dos artigos. Aí eu li resumo por resumo e as palavras que foram se repetindo e tendo mais destaque são as que estão em maiúsculo. Aí, diante dos resultados, podemos considerar os anos de 2014 e 2019 como os que mais publicaram. O autor mais referenciado sobre o tema é o State, e a única universidade brasileira que publicou sobre o tema é a Universidade Federal do Espírito Santo. E o artigo que mais teve referências foi um método de maximização de cosseno para derivação do vetor de prioridade em HP. E os termos que mais foram utilizados pelos autores foi o processo de hierarquia analítica, a HP e a tomada de decisão. E eu agradeço ao FGD por todo o suporte e a professora Jane, que mesmo com todas as minhas dificuldades, eu não conseguindo fazer a pesquisa ou não conseguindo encontrar uma palavra-chave para achar os artigos, ela foi com toda a paciência, me ensinou, me mostrou como que fazia, me ajudou em cada resultado e em cada etapa do trabalho. Obrigada, Edilaine, pela sua apresentação. Agora vou passar a palavra para o professor Marcos para as considerações, questionamentos. Vou pedir para você... Vou desligar a câmera, porque meu irmão entrou aqui. Não tem problema, vou pedir para você manter, tá? Tá. Bom, Edilaine, parabéns pela apresentação, obrigado. Obrigada. Pela apresentação. Eu gostaria de saber de onde que partiu, essa motivação da escolha da HP, da utilização dela na administração pública. Qual que foi o objetivo de você escolher essa análise bibliométrica que vocês realizaram? Que, na verdade, eu já tinha feito um trabalho sobre o uso da HP no agroindustrial. E aí eu achei um artigo interessante que falava sobre o HP na administração pública e eu mostrei para a professora.
E aí ela falou que seria interessante pesquisar mais a fundo dentro da administração pública para ver como que está sendo utilizado. Uhum. Certo. Quando você realizou essa análise bibliométrica, você definiu um protocolo de pesquisa lá na metodologia muito bem estabelecido? Então, por exemplo, se eu pegar o seu trabalho, você acha que eu seria capaz de replicá-lo, de fazê-lo novamente? Eu creio que sim, Você tem estabelecido quais são as palavras-chave, quantos foram os sim, resultados de cada uma encontrado com essas palavras-chave em cada base? tenho. E Critérios aí, de exclusão e inclusão dos artigos, porque, por exemplo, muitos dos artigos você deve ter colocado as palavras-chave e você encontrou e artigos que não tinham nada a ver com a que HP na não tinha, administração pública. sim. Então, Apareceram muitos artigos e aí eu tive que fazer a exclusão de vários. e como que você fez essa exclusão? Você fez a leitura completa, você leu o Eu fui, título, o resumo? eu li o título, o resumo e as palavras-chave. Aí, se eu não encontrasse nenhum do que estava pesquisando, aí a gente excluía. Uhum, certo. E por que que vocês escolheram o Cielo e o Periódicos CAPES e não alguma outra base? Por que que especificamente essas duas? Uhum. Porque, a princípio, eu achei mais fácil conseguir lidar com o Cielo e o periódico CAPES. E aí, depois, eu fui aprendendo a mexer no Scopus, e aí que eu fui conseguindo fazer mesclagem dos três para conseguir fazer as imagens, né? Porque os artigos que eu achei no periódico CAPES e no Cielo, eu também achei no Scopus, que eu Uhum, utilizei para baixar, para fazer as imagens daí. uhum. Tá. Eu não sei se você fez, mas uma sugestão, até mesmo para a continuidade desse trabalho, você inserir algumas outras análises, algumas outras pesquisas e incorporar esse trabalho. O que que seria? O que que eu posso sugerir para você? Fazer também uma análise com relação um período de tempo maior, tá? Considerar Sim, um período de tempo de busca ali maior, de pelo menos uns 10, 15 anos. Por quê? Quando a gente considera esse tá. período, a gente consegue ver a evolução do tema ao longo do tempo, tá? Então, Uhum. fica Então, aí foi como um período sugestão. meio curto. Isso, e também Tá. mapear quais que são as principais revistas que mais publicaram, Sim. qual que é o fator de impacto, ou no caso, como a gente está falando de uma publicação no Brasil, Uhum. qual que é o qualis, capes de cada uma dessas revistas, tá? Porque aí o que que você vai, o Sim. que que isso quer dizer? Você vai fornecer um subsídio falando que, olha, no trabalho que eu fiz, que eu desenvolvi, eu encontrei essas revistas falando sobre esse tema e são revistas relevantes. Então, portanto, meu Uhum. trabalho ele é importante para a continuidade dessa pesquisa, tá? Sim, que na verdade tá no documento, né, as revistas que publicaram, eu só não coloquei no slide mesmo, as Uhum, revistas, mas no artigo tá. uhum, certo. Tá. Tudo bem, Dilene. Basicamente é isso mesmo, tá? Novamente, parabéns pela, Obrigada. pela apresentação, tá? E que dê uma continuidade nesse trabalho, que com certeza ele tem um potencial muito Sim, grande. Muito obrigado. de nada, Obrigada, Edilene, pela sua apresentação. de Agora, nada. você pode fechar a apresentação. Eu vou pedir para o professor Marcos Alves Barbosa iniciar a apresentação dele. Boa tarde a todos e obrigado pela atenção. É um trabalho que foi desenvolvido durante um projeto de iniciação científica. É um projeto que tem algumas complementações, né? Alguns adendos. E, essencialmente, ele foi a criação, o desenvolvimento de um modelo de referência para a implantação de programas, para a implantação de um sistema de qualidade, sistema de gestão da qualidade direcionado à pequena e média empresa, indústria, como é a característica aqui da região da Grande Dourados, né? Então, esse trabalho, essencialmente, é etapa 3 e etapa 4 desse modelo mais abrangente, a implantação do Seis Sigma e do Lean Six Sigma, para aprimorar um sistema de qualidade que a pequena e média indústria tem já, que ela já implantou. No caso, um aprimoramento desse sistema de qualidade. Tá? É a terceira e quarta etapa desse modelo. A primeira e a segunda, essencialmente a estruturação da indústria e implantação do controle estatístico. Aí depois, o modelo é um modelo evolutivo,
prescritivo normativo, e foi feito dessa maneira, tá? Então, eu, o professor Walter, a Darkla também, a aluna que ajudou a formatar esse trabalho, e uma aluna bolsista também, que não se encontra aqui nessa apresentação, ela participou desse trabalho, tá ok? Da elaboração. Então, próxima transparência. A definição de sistema de qualidade, uma relacionada ao trabalho, ao artigo, baseado na ISO 9001, versão 2005, né? É um sistema técnico racional para atender requisitos do cliente. Opa, deixa eu voltar aqui a apresentação. Acho que volta aqui, né? Espera aí só um minutinho que eu me... para cá. Para atender requisito do cliente, inovar os produtos e processos e aumentar o poder de competição da indústria. Pequena e média indústria, essencialmente da região da Grande Dourados. Aqui são as necessidades que elas possuem em relação às ferramentas da qualidade, métodos e normas, o conjunto instrumental da qualidade, um domínio cognitivo de aplicação, tá, dessas ferramentas. Existe essa necessidade. Tá? Então, esse modelo de referência ele tenta racionalizar esse processo, facilitar o processo de utilização dessas ferramentas, e é um guia orientativo, um roteiro otimizado, como está aqui embaixo, para a realização de projetos de melhoria no próprio sistema de negócio. Novamente, a empresa, a pequena e média empresa, nesse trabalho, ela já possui um sistema de qualidade, mas precisa aprimorar, deixar ele mais ágil, né? Nesse sentido, mais flexível também. O modelo referencial proposto é um roteiro otimizado. Aqui tem algumas palavras-chave que eu grifei. Conjuntos de atividades orientativas sequenciais, é um guia prescritivo, tá? É um método estruturado prescritivo normativo, guia passo a passo, é uma sugestão bastante estruturada e bastante realista da aplicação das etapas. São 2 etapas, como nós vamos ver à frente, e algumas atividades sequenciais que são executadas, tá? Para orientar a pequena e média empresa, focando, pequena e média indústria, focando na realidade aqui da Grande Dourados. Ai, desculpa, apertei. É o home office. A premissa da pesquisa, isso foi identificado em outras pesquisas anteriores, desde 2008, que eu faço aqui na região, é uma dificuldade dessas pequenas e médias indústrias em executar projetos avançados de melhoria nos seus sistemas de qualidade. O objetivo geral é propor um modelo para aperfeiçoamento do SGQ pré-existente nessas indústrias pequenas e médias, através da aplicação do Seis Sigma e do Lean Six Sigma, que é a vertente mais moderna, uma evolução bastante interessante do TQM, né, Total Quality Management. Objetivos específicos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica bastante extensa para a construção do modelo, e desenvolver o modelo também, um grande objetivo principal, obviamente, desenvolver esse modelo referencial baseado em atividades orientativas, sequenciais, para melhorar os SGQs pré-existentes em pequena e média indústria. Na abordagem metodológica, pesquisa qualitativa, apoiada em pesquisas bibliográficas realizadas em bases internacionais, preferencialmente nacionais, e trabalhos nos últimos 5 anos, tá, para construir o modelo. A lógica do modelo, considerando toda a contextualização da pequena e média indústria aqui na Grande Dourados, na região da Grande Dourados, essas não são as 2 etapas do modelo proposto, mas, como eu falei, são 4 etapas, esse trabalho só tem as 2 de aperfeiçoamento do sistema de qualidade. Os projetos via Seis Sigma, projetos na lógica dos Team Belts, né? Os Team Belts é uma lógica do Seis Sigma para projetos estruturados em vários níveis da organização industrial, né? Tem os Green Belts, os Black Belts, os Master Black Belts, projetos mais corporativos, né? Então, essa é a lógica. E da primeira etapa. A segunda etapa é um aperfeiçoamento via o Lean Six Sigma, que é uma fusão da produção enxuta, Lean Production, com o Seis Sigma, que é a vertente mais atual da qualidade total. Então, para otimizar processos em termos de custo, qualidade e flexibilidade. Então, a preocupação do Seis Sigma, fundamentalmente, com o nível de qualidade dos processos, as especificações serem atendidas no nível
Seis Sigma, né, 3,4 partes por milhão de defeitos, seria a lógica do Seis Sigma, para processos críticos, não para todos. E o Lean Six Sigma seria enxugar, além da melhorar a qualidade, além disso, enxugar custo e melhorar a flexibilidade do processo. A etapa 1, o uso do DMAIC, né, que é a principal ferramenta orientativa dos projetos de melhoria do Seis Sigma. Tá? É um PDCA, um ciclo PDCA um pouco mais acelerado e mais assim, desafiador para a indústria, né? Projetos mais concretos, mais consistentes e mais inovadores em produtos e processos, críticos. E esse modelo compôs 16 atividades. Essa sequência das atividades são atividades desenvolvidas por mim e pela pesquisadora, tá? Baseado na realidade pequena e média indústria. Os trabalhos que tem sobre Seis Sigma, via de regra, são para a grande indústria. Precisa de uma adaptação e vamos dizer, uma personalização dentro da realidade das indústrias aqui da Grande Dourados. E também a lógica Design for Six Sigma, o projeto voltado ao Seis Sigma, e também a lógica do PDCA aplicado aos novos produtos e processos, para melhoria e para desenvolvimento desses novos produtos e processos. Desculpa, desenvolvimento, não melhoria. Melhoria é o DMAIC. E 13 atividades sequenciais orientativas. Isso específico foi desenvolvido para a cadeia produtiva aqui da Grande Dourados, pequena e média indústria. Essa é uma lógica da primeira etapa. O conjunto instrumental Seis Sigma ele foi baseado na lógica do PMBOK, que é uma lógica para projetos de melhoria, né, ou projetos de maneira geral mais voltados à melhoria. A lógica Team Belts do Seis Sigma, o DMAIC e o DFSSD e o DMADV voltado à melhoria de processos já existentes, DMAIC, e essa outra ferramenta para metodologia, aliás, voltada para novos produtos e processos. Planejamento de experimentos, Design of Experiments, que seria a lógica Taguchi aplicada, metodologia Taguchi, e aplicação de ferramenta CAD, CAI, CAM e CAPP, CAD projeto, CAI simulação e engenharia, e o CAM seria a ferramenta da manufatura auxiliada por computador e o planejamento de processos usando o computador. Desde os fornecedores, todos têm que usar essas ferramentas na cadeia produtiva, obviamente é uma integração fornecedor, a ISO 9001 obriga isso, o fornecedor também tem que usar as ferramentas, as técnicas, os métodos, e o sistema de qualidade industrial da indústria, especificamente da pequena e média indústria, uma introdução do conceito de indústria 4.0, porque foi introduzido a lógica dessas três siglas, do CAD, CAI, CAM e CAPP, facilitando a introdução da indústria 4.0, desse conceito, melhoria de produtos e processos críticos, DMAIC, e novos produtos e processos baseados no DFSS e no DMADV. Tá? Então, essa é a lógica dessas 16 atividades que vão ser 16 atividades com DMAIC, 13 atividades com DMADV dentro, total são 29 atividades. Nessa primeira etapa, então, de melhoria do sistema de qualidade, focado no Seis Sigma. Etapa 2, né, os projetos de melhoria através agora, realiza a etapa 1, aquelas 29 atividades, 13 mais 16, e se aplica depois o Lean Six Sigma, tá, para consolidar o conceito de indústria 4.0, promover ainda mais dentro da indústria, e otimizar de forma combinada e integrada custo, qualidade e flexibilidade, com a qualidade que já vem sendo otimizada com o Seis Sigma, tá? Mas agora a preocupação de custo e flexibilidade também do processo. Essa é uma figura que tem um artigo, é um artigo que já foi submetido à indústria esse ano, tá? Então, existe um sistema de qualidade na etapa 2 pré-existente, tá? Aqui é uma lógica das duas etapas, né? Os produtos e processos críticos 3 Sigma do controle estatístico tradicional CEP, né, 99,73% de confiabilidade do processo, são no nível 3 Sigma. Eles são na etapa 1, esses processos críticos, são melhorados através do 6 Sigma. Tá? Na etapa 2, esses processos 6 Sigmas já otimizados,
eles são melhorados em termos, aqui está o item 1 aqui, através de projetos Lean Quality, Six Sigma, né? Eles são melhorados. Já estou acabando, tá, Simone? Eu sei que estou avançando. Sem problema, 17h53, tá? Tá ok. Os processos convencionais que não precisam ser melhorados, não são críticos do ponto de vista de segurança do usuário do produto, do ponto de vista de aceitação do produto pelo mercado, eles não precisam passar por uma melhoria Six Sigma, eles são processos convencionais, isso aí iria encarecer o custo. Então, basicamente, os processos Três Sigma eles são otimizados através da lógica Lean Six Sigma, por isso que tem uma seta já diretamente para a etapa 2. Processos convencionais não precisam ser melhorados com o Six Sigma, senão aumentaria o custo e isso aumentaria o preço final do produto desnecessariamente. As considerações finais. A etapa 1, basicamente, utiliza o programa Six Sigma para robustecer a competitividade da pequena e média indústria, melhorar o poder de competição de vendas da pequena e média indústria, através do Six Sigma. Já a etapa 2, o objetivo é incorporar o conceito de indústria 4.0 no sistema de negócio, ou seja, através da lógica da produção enxuta mais Six Sigma, se tem incorporação de ferramentas mais tecnológicas baseadas em auxílio por computador, né? O CAD, CAI/CAM e o CAPP, como eu já expliquei, ele é potencializado na etapa 2, o uso, e a empresa se torna mais moderna em termos tecnológicos, tecnologias de desenvolvimento de produto e de produção também. Para trabalhos futuros, já é previsto na pesquisa, é uma continuação dessa pesquisa, uma pesquisação aplicando o modelo numa pequena indústria, pequena e média indústria aqui da região, esse modelo, uma indústria que já tem um sistema de qualidade que precisa ser melhorado, né, com essas duas etapas, e também pesquisar indústrias aqui da região, por exemplo, que já foge um pouco da característica da pequena e média indústria, mas para entender qual que foi o processo de implantação do Six Sigma, do Lean Six Sigma também, essas indústrias, para ver se o modelo tem uma aderência com a realidade, tá? Com o processo histórico desses SGQs que foram construídos, que são mais avançados. Tá? Então, aqui seria duas vertentes de trabalhos derivados futuros. Uma para a implantação de uma melhoria de um sistema de qualidade já existente, com esse método, com essa metodologia, com esse modelo referencial, e depois estudar como uma empresa tem já um sistema de qualidade mais robusto, com Six Sigma, com Lean Six Sigma, e se essas etapas que essa empresa utilizou nesses projetos avançados de sistema de qualidade estão relacionadas, têm aderência com o modelo proposto. Agradecimento ao FGD e ao CNPq. Tá? Realmente a bolsa foi importante para a aluna fazer todo esse trabalho e a dedicação nossa a esse projeto. Okay? E a própria universidade, a estrutura da universidade. Agradeço a todos pela atenção na apresentação. Obrigado, professor Fábio Alves Barbosa. Agora eu passo a palavra ao professor Marcos Meuri da Silva para as considerações e apontamentos. O senhor tem 5 minutos. Boa tarde, Fábio. Muito obrigado pela apresentação. Parabéns pela mesma. Eu gostaria de saber, o modelo referencial, ele sempre surge a partir, como você disse, é um modelo otimizado, ele sempre surge a partir de um pré-existente, de algo que já existe. Como que você conseguiu adaptar? De onde partiu esse modelo inicial que vocês chegaram nesse modelo otimizado agora? De onde que partiu? Sim. O conceito de modelo referencial, Marcos, ele vem... é um modelo estruturado, ele é uma referência, ele é bastante generalista, né? E ele pode... Qual que é a lógica do modelo de referência? Ele pode ser adaptado. Nem todas aquelas 29 atividades da primeira etapa, elas precisam ser executadas pela indústria. Se a empresa já tem algo que ela já desenvolveu, ela pode queimar uma atividade, uma etapa. Não a etapa em si, não, obviamente, mas ela deixa de fazer uma atividade. Ela adapta
as atividades ao seu contexto. Então, o modelo referencial é uma referência para a melhoria dessa questão do sistema de qualidade, mas ela tem liberdade para customizar, vamos dizer assim, ou adaptar a realidade do negócio. Então, nem todas aquelas 29 atividades, elas pertencem à realidade de uma indústria, por exemplo, do setor sucroalcooleiro, tá? Ou do setor metal mecânico. Pode ser que o modelo de referência ele foi bastante amplo no seu desenvolvimento. Abrangeu todos os tipos de indústria, para todas as vertentes, ele é generalista. Então, a lógica é essa possibilidade de adaptação segundo o produto e o processo que a empresa possui. Né? Entendeu? E Entendi. o modelo ele é inédito. Tá? Não existe. A pesquisa bibliográfica que foi basicamente desenvolvida durante um ano, essa lógica desse modelo referencial começou nos anos 2000, antes de eu vir para Dourados. Já tinha uma ideia dessa lógica, e seria uma contribuição bem focada aqui na região, bem alinhado à área de engenharia da qualidade, que é uma área de conhecimento importante do nosso curso, né? De engenharia de produção, e é uma forma de eu contribuir realmente com as indústrias aqui da região, bem aplicado, e agora é a fase de aplicação do modelo para sua validação. Tá? Certo. Então, aí essa validação seria através do estudo de caso, seria essa metodologia para utilizar como uma validação do modelo. Vocês chegaram a pensar em painel com especialistas, chegaram a pensar em alguma outra modalidade de validação? Ou o estudo de caso é a que realmente é a que vocês seguirão? Não, a metodologia proposta é uma pesquisa-ação. E aí a narrativa da pesquisa-ação se dá através do desenvolvimento do estudo de caso. É a aplicação do modelo, de preferência em uma pequena indústria que tenha um SGQ já estruturado, sistema de qualidade, mas que não modernizou o sistema. Você precisa de uma energia nova, de um reavivamento. Tá? Então, é pesquisa-ação, aquela pesquisa que você interfere no objeto de estudo. Tá? O estudo de caso é somente a forma de narrar a pesquisa-ação. Tá? Essa é a principal forma de validar o modelo. A segunda forma é estudar o processo de implantação de sistemas de qualidade mais avançados, que já estão na fase de Six Sigma, tá? Na implantação do Six Sigma, como a Inflex, nós temos a Inflex aqui em indústria, que já tem a implantação de Six Sigma, e faria preferencialmente esse estudo histórico, esse estudo multicasos em 3 indústrias que tenham pelo menos a etapa do Six Sigma, que já estão trabalhando com o Lean Six Sigma também. Aqui na região eu conheço essencialmente a Inflex, tá? E talvez a JBS, a última vez que eu fui, eles estavam criando alguns projetos piloto de Six Sigma. Tá ok. É isso então, muito obrigado, professor Fábio. Parabéns pelo trabalho e com certeza a continuidade dele será fundamental para a nossa região, né, e trará com certeza, será muito rico, muito agregador para a comunidade e para a sociedade como um todo. Obrigado. Só um adendo, né? A minha preocupação realmente é contribuir com a região, né? Dentro da área do meu concurso, das 2 áreas, engenharia da qualidade e engenharia do produto, foi o que me atraiu aqui a região da Grande Dourados. Nem teria vindo prestar concurso aqui em Dourados, em 2008, mas é a forma que eu trabalho, tá? Eu acho que nós temos que pensar realmente em desenvolver ferramentas, técnicas, métodos, todo um conjunto instrumental de pesquisa aplicada à região. Isso vai contribuir para a missão da própria UFGD, que é desenvolver a Grande Dourados. Tá? Não estou me colocando acima de nenhum pesquisador, nada disso, mas quanto mais nós focarmos essa questão da aplicabilidade, da contribuição, sair de dentro da universidade ao encontro dessas empresas, né? Nós vamos, e de várias associações de classe, não é só a indústria, tem outros problemas regionais de outras áreas, áreas de humanas, áreas de biológicas, da saúde, mas especificamente da engenharia, nós temos que focar a aplicação industrial do que nós desenvolvemos. Né? Seria essa lógica de contribuição, tá? Que eu busco fazer. Muito obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Obrigado, professor Fábio Alves Barbosa. Parabéns pela sua apresentação. Obrigado.
Agora eu peço que o Rafael Ribeiro Meireles prepare sua apresentação. Rafael, boa apresentação. Agora é 18h04, você tem 10 minutos. Ok. Boa tarde, né, que para mim já é boa noite. O trabalho foi feito junto com o professor Márcio Rogério Silva, do curso de Engenharia de Produção, do UFGD, e se intitula Análise de Redes Sociais, utilizando o GeFi, um estudo de caso sobre as corretoras do top 5 do Banco Central. Uma pequena introdução, nós utilizamos como base a taxa Selic e o boletim Focus do Banco Central. A taxa Selic, porque é a taxa básica de juros da economia, principal instrumento de controle da inflação, né, definida pelo Copom, e afeta diretamente a condução da política monetária do país. Esse foi uma das alternativas, né, o boletim Focus do top 5, que ele é utilizado diariamente para as expectativas de mercado. Basicamente, ele coloca notas para as instituições que se aproximam do valor real da expectativa, e é um incentivo à pesquisa macroeconômica no Brasil. O objetivo foi utilizar a análise de redes e verificar a relação das corretoras e os seus agentes que mais aparecem no boletim Focus em relação à taxa Selic, do período de 2001 a 2018 no curto prazo, que relaciona as previsões e expectativas dos agentes para esse mercado. Material e método. Nós utilizamos, como eu citei, os relatórios do Banco Central, disponibilizados no próprio site do Banco Central, período de 2001 até 2018. 2001 foi quando começou a ter essa acessibilidade de informação pelo Banco Central. A taxa Selic no curto prazo, tem curto prazo, médio prazo e longo prazo. Optamos nesse primeiro momento pelo curto prazo. Utilizamos as mídias sociais. A mídia que mais foi utilizada, que encontramos mais informações, foi o LinkedIn, mas também utilizamos o próprio currículo Lattes, utilizamos Instagram, Facebook, mas o LinkedIn se destacou, e a ARS utilizando o GeFi. Aqui foi o resultado. Então, a partir dos relatórios, nós puxamos 1.462 aparições no top 5. A maioria delas foram bancos, foram 880 bancos, 518 corretoras e 64 instituições diversas. Essas instituições diversas são fundos previdenciários, entre outros. Dentro do campo das corretoras, as que mais apareceram, variando de 43 a 23 aparições. A MCM, Consultores Associados, Tendência, Consultoria Integrada, a Ícato, Ibiune Investimentos e a Rosenberg Associados. Aqui foi a rede montada, foram 65 agentes dessas corretoras. Os agentes de maior relevância estão economistas-chefes, diretores, analistas sênior. Com esses 65 agentes, nós especificamos a questão da sua vida acadêmica, digamos assim. Então, nós temos aqui, a grade ECO, seria a graduação em economia. Nós percebemos que teve um maior índice de grau de entrada na graduação em economia na USP, esse grade USP, essa bolinha roxa ao lado, com mestrado em economia, mestrado na FGV. Então, esse é o rol do estudo. E a gente tiramos algumas considerações nesse primeiro momento, que basicamente os agentes dessas instituições, dessas corretoras, fizeram economia na USP, a sua maioria, especialização em economia e ou administração pela FGV, o mestrado em economia pela FGV e o doutorado em economia pela USP. E para os próximos trabalhos, nós estamos aprofundando essas pesquisas para que se possa visualizar a maneira como esses agentes interferem na política monetária do país. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, pela sua apresentação. Agora eu passo a palavra para o professor Marcos.
para fazer os questionamentos, as considerações. Boa tarde ou boa noite já aí para você, Rafael. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela apresentação. Eu gostaria de saber por que a utilização do GEF, do GEFI, por que a utilização desse software em específico para esse tipo de análise? Existem outros softwares, né? Alguns softwares nós pensamos que seria muito difícil aprender a linguagem dele. Então, eu tenho uma base de informática boa, mas teria muita energia para a manipulação desses dados. Então, como a intenção é verificar a rede em si e não aprofundar tanto na linguagem para a utilização da rede, então a gente preferiu o GEFI, que ele é gratuito, ele é aberto, tem bastante material na internet, tutorial, foi esse o motivo da escolha. Uhum. E com a utilização dele, vocês utilizaram aquelas métricas que ele consegue como variáveis de resposta? Nós utilizamos, nós estamos na fase de publicação de um outro trabalho, onde a gente utilizou as centralidades, tanto de grau, quanto de intermediação e proximidade como os principais, né? E por esses graus, a gente foi fazendo cada análise correspondente, né, nos trabalhos posteriores. Uhum. Tá, uma sugestão que eu acho que pode enriquecer o trabalho de vocês, a continuidade da pesquisa, é a utilização de mineração de dados. Não sei se você já ouviu falar, ou também ela também é conhecida de maneira mais técnica como regressão logística, tá? É possível aplicar uma regressão logística, eu teria que ver o trabalho como um todo, mas a mineração de dados, ela poderia ajudar nessas relações, nesses próximos passos que você falou que vocês pretendem dar, tá? Então, como sugestão, eu deixo para que você dê uma olhada sobre como a mineração de dados ela pode estar respondendo essas questões também, tá? Até pode servir como embasamento também para que os resultados de vocês sejam mais convincentes, para que você consiga mais veementemente dizer, olha, as relações são essas, os resultados são esses, tá? Fica como uma sugestão, tá? Mas, com certeza, tem um potencial de continuidade muito grande, parabéns pelo trabalho, e é isso. Obrigado, Rafael. Eu agradeço, professor Marcos. A gente realmente estava nessa questão de mineração de dados, mas também um estudo mais aprofundado. Nós começamos com o Python, aí fomos para o web scraping, mas o LinkedIn não se associa muito bem com o web scraping. Então, assim, nós estamos estudando realmente as ferramentas. Eu agradeço a sugestão. Obrigado. Parabéns, Rafael, pela sua apresentação. Agora o professor Walter Vergara pode começar a preparar a sua apresentação. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de participar deste grande evento que organiza a Universidade, o UFGD, e nosso tema de trabalho, apresentar exatamente o uso do PERCPM na construção. Este trabalho nasce exatamente como consequência de que muitas informações de minha área de pesquisa que eu recebo, ou bibliografias, são exatamente da NASA, relacionadas primeiramente a lo que se refere à simulação, basicamente com parâmetros probabilísticos, estatísticos e uma série de formulações matemáticas. E segundo, se juntou a um caminho de uma aluna que me disse, professor, eu estou trabalhando na construção e vi muito desorganizado, se organiza a construção de uma casa ou de um apartamento e nunca se cumprem os prazos estipulados. Bem, aí eu decidi exatamente formular o trabalho relacionado ao caminho crítico, à aplicação do PERCPM, o caminho crítico aplicado exatamente à construção civil, à construção de uma casa. E aí nós começamos exatamente esse projeto a trabalhar. Esse projeto praticamente terminou e aborda uma série de particularidades que se desvendam através do desenvolvimento dele, né? Basicamente, a ferramenta PERCPM, ela pode ser adaptada a várias situações, não só da empresa.
sino também na área militar. O PER é um caminho crítico relacionado com a área probabilística, de incerto, da incerteza das atividades que participam na elaboração do planejamento de um projeto. E o CPM já se relaciona com uma parte mais determinística. O PER ela tem uma conotação muito grande, porque ela trabalha com 3 tempos diferentes, seja este otimista, seja este o provável ou o pessimista. Ela tem uma formulação matemática e que também se dá para calcular os desvios relacionados a esse tipo de trabalho no qual estamos fazendo a programação, o planejamento. Existe uma diferenciação entre planejamento e programação, né? Mas isso não é tema do problema da pesquisa. Nós nos relacionamos também ao planejamento de projetos com o objetivo da minimização dos atrasos. Então, um exemplo para eu não estar falando e explicando coisas que vocês não podem entender, eu coloquei um pequeno exemplo dentro da introdução, que pode haver colocado exatamente dentro da metodologia. Então, você vê exatamente uma rede de nós. E em esses nós você tem uma série de atividades dentro da construção, de uma área, da alvenaria, também de uma casa, de forma sintetizada, né? Poderia ser, ela é muito maior, muito mais ampla, mas talvez ela não entraria nessa tela. Portanto, eu fiz a parte sintética. E aí se manifesta, se você observa, se manifesta exatamente, tem atividade A, B, C, D, E e F. E tendo praticamente, você podia fazer 3 caminhos aí, não é? De A para B, D e F, e também você podia fazer de A, C, E e F. E também você poderia fazer A, B, B, e de C, B, e diretamente para o número 3, E e F. Na contabilização dessas unidades, você tem que determinar o caminho mais longo possível. Quando você determina o caminho mais longo possível, você volta para o sentido contrário e vai determinar as folgas que existem em relação a esse caminho crítico. Mas, em este caso, por exemplo, nós mencionamos as atividades de forma global, mencionamos os tempos, mas quando mencionamos as atividades, mencionamos os recursos utilizados, já seja em materiais, já seja em mão de obra, e são quantificados de forma de custos e despesas. De forma que, quando reorganizemos a rede, essa manifestação de redução de custos ou minimização de atrasos e como consequência de custos, se vai manifestar exatamente nessa rede. Quando, como eu havia falado inicialmente, essa tem uma participação, como eu falo, determinística e probabilística. Então, qual era o nosso objetivo fundamental? Aplicar essa ferramenta PER-CPM na área financeira, na construção exatamente de um projeto de investimento de um sobrado. E aí nós entramos exatamente a lo que é exatamente o planejamento, a identificação de todas atividades ou tarefas que participam ou interferem na elaboração desse sobrado. Tinham como objetivos específicos utilizar exatamente as ferramentas da engenharia de produção, que são voltadas, algumas são voltadas para a gestão de projetos, e outras se relacionam exatamente com a análise de investimentos, a fim de otimizar certos tipos de processos. E, finalmente, quando nós participamos, decidimos empreender ou fazer um trabalho desta magnitude, nós decidimos de que a parte probabilística que se relaciona com o PER não era tão bem fundamentada, porque participavam 3 tipos de tempos e com diferentes tipos de desvios. O mais adequado era exatamente realizar já que tínhamos tempos, tínhamos exatamente variáveis incertas dentro do projeto, podíamos aplicar exatamente um método de Monte Carlo. O método de Monte Carlo foi criado exatamente por acho que foi um alemão na Segunda Guerra Mundial, na qual se utilizava as distribuições de frequências para poder exatamente orientar e determinar a viabilidade dos problemas determinísticos juntos com as incertezas. Tinha que produzir o mesmo caminho, porque ela está baseada
exatamente na média aritmética e estava também nos desvios padrões. Mas a fundamentação que me passaram exatamente da bibliografia que eu consegui, ela tinha, uma das grandes problemas exatamente eram as contornações gráficas que ela podia ser na simulação, podia evoluir muito. Nós fizemos uma série de simulações, ajustamos os parâmetros e verificamos exatamente uma série de caracterizações que mais tarde, conforme vou falando, você vai sabendo do que de que se trata, ok? Bem, então, dentro dos materiais e métodos, a abordagem que nós utilizamos era exatamente qualitativa, na forma de identificação as atividades, tarefas, custos, despesas, todo recurso, seja humano ou seja material, que participava exatamente na construção ou na viabilização desse projeto de sobrado. A quantificação se relacionava basicamente com todos os dados estatísticos que a construtora tinha, que nos proporcionou exatamente para poder viabilizar esse tipo de projeto. As bibliografias, como eu falei inicialmente, basicamente todas são baseadamente referenciadas da NASA. E a partir daí, exatamente, começamos a juntar todos os elementos da prática dessa construtora que estavam acontecendo na vida real, com a parte teórica e juntamos exatamente, tudo foi trabalhado, poderia haver sido trabalhado em diferentes tipos de programas, programa C, Pascal, Fortran, o mais fácil era o Excel, pela forma de que hoje ele conta com uma série de comandos que permitem você programar o Excel de forma fácil. Então, nós utilizamos o Excel, fizemos a programação, uma série de tabelas e formulamos algumas praticidades para poder chegar a diferentes avaliações de custo e minimização da rede que se estava formulando. E aqui temos exatamente, participou muito o que é a lógica de desenvolvimento dessas duas ferramentas. O PERS é uma ferramenta probabilística e o CPM é uma ferramenta determinística. Mas a determinística porque ela está baseada exatamente no caminho crítico. O PERS já está baseado exatamente baseado em três estimativas, em três tempos. O otimista, o provável e o pessimista. Então, essa formulação matemática, ela tem uma formulação matemática, ela vai determinar exatamente um parâmetro de orientação de qual exatamente vai ser o grau de folga que vai ter cada atividade quando nós determinemos o caminho crítico e voltemos para o ponto zero. Bem, então, o método PER também é importante porque serve para o planejamento, replanejamento e avaliação e progresso de um projeto de investimento. Neste caso, era a construção do sobrado. E ela utiliza basicamente a estatística e a computação dos modelos computacionais para poder exatamente fazer os cálculos respectivos e determinar exatamente qual é o melhor caminho a considerar, que minimiza os custos e as atividades que podem ser sustraídas de um lado para outro lado, né? Depende do movimento. Já no caso do CPM, ela está baseada exatamente em quê? Está baseada em umas construções gráficas simples, como flechas, círculos, linhas trajejadas, e que determinam uma rede de eventos. Esses eventos têm uma série de tempos e com suas atividades predeterminadas. Aí sim, mais simples, porque você determina exatamente o caminho crítico de uma forma bem mais simples. Não precisa nem programação. Né? Você pode levar a um Excel e você faz bem fácil. No outro caso, não era complexo, mas você precisa de uma série de cálculos para poder interagir de uma atividade com relação a outra do modelo global. Bem, 18h25, tá, professor? O diagrama da rede permitiu exatamente determinar e otimizar a duração de todo o projeto.
O projeto partia exatamente, demandava 66 semanas para concluir. E a partir exatamente da aplicação deste método de ferramenta de planejamento, nós concluímos em 34. Até que você poderia dizer, mas reduziu você a metade? Pois é que muitas atividades podiam ser juntadas umas com outras. E aí, juntar umas com outras, reduzíamos material, tempo, inclusive até mão de obra. O problema está exatamente que em algumas atividades teve que aumentar-se a mão de obra e isso produziu um aumento no custo de R$ 11.558, que poderia considerar exatamente como vamos dizer, o custo de participar em um mercado muito competitivo, né? Nas considerações finais, poderia dizer exatamente que a simulação de Monte Carlo permitiu exatamente analisar os riscos envolvidos em cada atividade, porque cada atividade demanda exatamente uma tomada de tempos variados, diversificados, e aí você vai determinar certos parâmetros estatísticos que são utilizados dentro da simulação de Monte Carlo para determinar o caminho mais viável de toda essa rede. Afinal de contas, essa simulação determinou exatamente que o 96% de confiabilidade na elaboração, na determinação desse caminho crítico que nós determinamos, que era 34 semanas. O tempo, não sei se está esgotado, não está esgotado, mas... Pode concluir, professor, fique tranquilo. Tá bom, obrigado. Então, aí, o que aconteceu? Muitos eventos dependiam muito dos materiais que participavam para a elaboração dos trabalhos dos mesmos trabalhadores. E isso demandava um risco no tempo, uma incerteza na entrega ou a esperança de utilizar esses trabalhadores em outras áreas de trabalho. Essas incertezas foram levadas matematicamente em números, de uma forma quantitativa, ao modelo. Quando nós utilizamos toda uma variedade de parâmetros, de incertos dentro do modelo, a interação foi muito grande, essa variação foi muito grande. E isso produziu exatamente uma série de variabilidades no comportamento de toda a rede. Mas nós utilizamos o caminho que menos poderia produzir e que menos poderia afetar o projeto. O que significa que esse projeto poderia ser terminado nas 34 semanas com esse custo adicional, sem ter problema de dizer vai demorar mais uma semana ou mais 15 dias, e assim sucessivamente. Afinal, esse projeto foi acompanhado, porque, como eu falo, esse trabalho já foi realizado e concluído. E a esperança também é aplicar não só ferramentas, porque, na verdade, não tem um condicionamento inflacionário, não foi adicional, ou variáveis condicionantes que podem modificar o comportamento de avaliação econômica e financeira desse projeto. Então, porque perspectiva que eu não coloquei, porque as transparências eram 6 ou 7, não queria colocar mais, mas que vou anunciar, exatamente como trabalho futuro, exatamente adicionar as variáveis econômicas, algumas variáveis econômicas. Essas variáveis econômicas podem estar relacionadas, como eu falo, a inflação, pode estar relacionada, por exemplo, ingressos per capita das pessoas, emissão monetária, enfim, uma série de caracterizações que podem ajudar o modelo a poder se desenvolver melhor e a dar resultados mais confiáveis possíveis. Eu agradeço a todos vocês pela participação e estou à disposição das perguntas que você, o moderador, quiser fazer. Obrigado, professor Walter Vergara, pela sua apresentação. Agora eu passo a palavra ao professor Marcos para os apontamentos, as considerações. O senhor pode estar fechando a sua apresentação, abrindo sua câmera, tá, professor Walter? Tá bom? Isso. Boa noite, professor Walter. Parabéns pela apresentação, obrigado pela mesa. Professor Walter, eu gostaria de saber, mesmo tendo esse custo adicional ali por volta de 11 mil, e tendo essa redução de praticamente pela metade, de 66 semanas para 34, seria correto dizer que esse trabalho, no caso, utilizar o caminho crítico, no caso, utilizar o PAR-CPM com a simulação de Monte Carlo, me deu um resultado inviável? Seria correto eu dizer isso?
Marcos, na verdade, se você olha uma malha de um projeto de investimento relacionado à construção, ele tem uma figura tipo rombo, alargada, tipo rombo, rombo, um quadrado deitado em uma ponta alargado. Quando você, alargado, né? Vamos dizer que seria uma espécie de um tubarão alargado. Bem, quando você aplica o PER-CPM, não significa que você vai tirar tarefas, não significa que você vai, como se chama, eliminar trabalhadores. Não tem como terminar uma casa assim. Então, o que faz exatamente é paralelos, atividades paralelas. E essas atividades paralelas permitem de que esse rombo deitado, alargado, fique gordinho no meio, bem gordinho no meio, porque significa que você adicionou, comparou todas as atividades, foram juntadas. Todas as atividades que você podia juntar no mesmo período de tempo, vão ter exatamente com essa ferramenta. Portanto, não tem por que mudar, como se chama, dizer, não, com essa ferramenta não se vai cumprir, vai se cumprir, como eu falo. O único que muda exatamente é a condensação de todas as atividades em um mesmo ponto. Significa, no ponto no meio, vão ficar muitas atividades desenvolvendo-se paralelamente. Isso é o que faz. Entendi. E dentro dessas pesquisas que você realizou nas bases, a pesquisa bibliográfica de maneira geral, é geralmente utilizado a simulação de Monte Carlo combinado com a PER-CPM? É algo comum, já utilizado ou não? É muito comum. Eu diria assim, sinceramente, aqui no Brasil, em construtoras, algumas construtoras, vamos dizer, de índole conhecidas, que trabalham com engenheiros profissionais, já de elite, elas têm a obrigação de fazer a aplicação da ferramenta PER-CPM. Agora, esse negócio de colocar, fazer simulações, isso deve ter uns 10 anos, né? Mas nem todo mundo faz. Aqui não conheço. Aqui em Dourado não conheço. Né? Como eu conheço empresários que têm grandes construtoras, elas se fazem. Elas se fazem. Inclusive com simulações estruturais, simulações de custos, simulações como essa do empreendimento em questão de tempo, e neste caso eu fiz desse composto, elas fazem. Mas as pequenas não fazem. As médias dificilmente fazem. Eu pergunto porque como você disse, a maioria das vezes o que acontece, elas aplicam somente o PERT-CPM, né, e esquece da parte da utilização da simulação de Monte Carlo, que vai conseguir trazer, inclusive, até um resultado que você trouxe lá no final, ela vai te trazer com determinada probabilidade de você cumprir aquele prazo que você consegue reduzir. Né? Ela consegue trazer essa informação também. Diferentemente de você somente utilizar a PERT-CPM, você não tem como saber. Fica muitas outras questões sem saber. Basicamente é isso. Obrigado, professor Walter. Minhas dúvidas eram essas. Tá? Parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Muito obrigado. A vocês, e agradeço a pessoas, como se chama, que tiveram a paciência de expressar meu projeto de pesquisa, que talvez o próximo ano vai ser diferente, né? Mais ampliado. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Obrigado, professor. Parabéns pela sua apresentação. Eu gostaria de agradecer ao professor Marcos pelas considerações, pelos questionamentos, foram bastante enriquecedores para os trabalhos. Gostaria também de agradecer e parabenizar e agradecer todos os apresentadores pelos trabalhos. Queria agradecer a todos pela participação no 14º ENEP. Bom, eu gostaria de agradecer também, Simone, pelo convite para participar como avaliador. Agradeço a todas as apresentações, é sempre muito bom a gente difundir essas informações, difundir esses trabalhos para o conhecimento uns dos outros, então, com certeza, isso traz um enriquecimento muito grande para a formação de cada um de nós. Então, obrigado novamente pela oportunidade e obrigado pela participação no ENEP.